Bem, hoje nós vamos falar aí sobre abelhas nativas, também são conhecidas como abelhas indígenas ou abelhas sem ferrão, que são as abelhas que já existiam antes da Apis mellifera ser introduzida no Brasil. Quem são as abelhas? Insetos voadores, conhecidos pelo seu importante papel na polinização, pertencem à ordem Hemiptera, superfamília Apoida, grupo Anthophylla, e são parentes bem próximos das vespas e formigas. Só lembrando, todos os seres vivos, de acordo com o moderno sistema de classificação de Whittaker, podem ser agrupados em 5 grandes grupos. Monera, que são as bactérias e algas verdes, algas azuis, verdes, azuladas. Protista, que são os protozoários. Terceiro, os fungos, cogumelo, bolores, leveduras. Em quarto, as plantas, os vegetais. Em quinto, os animais. As abelhas pertencem, portanto, ao reino animal, ou em latim, reino animalia. Reino animalia. Todo o reino, seja ele monera, o protista, o fungo, as plantas ou os animais, são divididos em quê? Em diversos filos. Cada filo é dividido em diversas classes. E, dentre os animais, a classe insecta, ou seja, os insetos, correspondem a 3/4, né? Ou seja, 75% dos animais são insetos, certo? Então, de cada 4 animais existentes no planeta, 3 são insetos. Dentre os insetos, a gente vai ter o quê? Diversas ordens, entre elas as himenópteras. Nas himenópteras, a gente vai ter as abelhas, as vespas e as formigas, tá? Então, a abelha é um parente bem próximo, tanto das vespas quanto das formigas. As abelhas, particularmente, vão pertencer à ordem Apócrita, infraordem Aculeata, superfamília Apoidea. Então, quem são as Apoidea? As Apoideas são uma superfamília do grupo dos Eminépteras, né? Que correspondem às vespas e antofilas, que são as abelhas. E essa superfamília Apoidea é dividida nas famílias que estão aqui, ó. Todas essas famílias aqui, ó. Andrenidae, Antrophoridae, Coletidae. Mas o que interessa para a gente hoje é a família Apidae, tá bom? Então a gente vai estar aqui no reino animal, filotrópio da classe inseta. Ordem Hemiptera, família Apidae. Estamos aqui, ó. Quem que são as Apidae? Apidae vai incluir, entre outras, as tribos Apine, Bombine, Euglossine e Meliponine, certo? Aqui na tribo Apine, a gente vai ter o gênero Apis, que é o que a gente estuda na apicultura, as nossas famosas Apis mellíferas, tá bom? Então, quem são as Apis mellíferas? A Apis mellifera é uma abelha, é um gênero de abelhas do Velho Mundo,
que inclui as espécies domesticadas para a produção de mel. Então, aqui a nossa famosa Apis mellifera, ou abelha europeia. É uma abelha social, cujas obreiras, né, medem de 12 a 13 milímetros, as operárias, de comprimento, e apresentam pelos nos tórax mais escuros, também conhecida como abelha alemã, abelha comum, abelha da Europa. Então, aqui está a nossa famosa Apis mellifera, que foi domesticada, né, e utilizada para produção de mel. Aqui está a classificação da Apis mellifera. Reino, filo, classe, ordem, família, gênero. Gênero Apis, espécie Apis mellifera. Só que a superfamília Apinae, além da tribo Apine do gênero Apis, possui a tribo Bombine, Euglossine e as Meliponine. Essa tribo Meliponine são as maiores componentes das nossas abelhas sem ferrão, ou das nossas abelhas nativas. Ela pertence à mesma família, obviamente, da Apidae, mas ela vai possuir 3 gêneros: Melipona, Plebeia e Trigona. Então, é sobre esses 3 gêneros que a gente vai praticamente estudar a aula de hoje. Quem são as Melipona? É um gênero de abelhas da tribo Meliponine, sem ferrão, que se encontra em áreas quentes. No México, Argentina, são conhecidas pelo menos 40 espécies. Várias são utilizadas no Brasil para a produção de mel. Esse mel, o mel da melipona, tem sido usado por seres humanos há um bom tempo, porém é de menor importância comercial. O mel, o maior produtor é a Apis mellifera, tá? Além da melipona, a gente tem a plebeia e a trigona. Quem são as trigonas? É um gênero de abelha sem ferrão encontrado no México, no Brasil e Argentina. E dentre as trigonas, a gente vai ter o quê? Diversas espécies, olha aí. Trigona amalteia, Trigona clips, Trigona corvinus. Então, olha quantas espécies. Então, todas essas espécies fazem parte do nosso estudo de hoje. Então, a gente vai se concentrar nas meliponas e nas trigonas. Em menor grau nas plebeias, tá? Então, a gente está aqui, ó. Tribo Meliponine. As nossas famosas abelhas sem ferrão. Certo? Então, aí alguns exemplos dela. Algumas espécies. Melipona scutelaris, popularmente conhecida como urussu. Tetragonisca angustula, é a jataí. Então, essa é uma melipona, essa é uma trigona. Certo? Então, falou melipona e trigona, são as principais abelhas sem ferrão. Qual a diferença entre elas? A entrada no ninho. Perceba que as trigonas fazem um orifício externo para entrar. As meliponas, nem tanto externo, assim fica a entrada do ninho. O tamanho das abelhas. As meliponas normalmente são maiores, né, do que as trigonas. E aí, alguns exemplos de meliponas. A gente vai ter urussu verdadeira,
uruçu amarela, mandaçaia, munduri, jandaíra. E aqui algumas espécies de trigonas. A mais famosa, jataí, iraí, arapuá, bem famosa também, moça branca, tubira. As células de cria. Falou células de cria, é a realeira, tá? Então, onde vai ser o quê? Aqui nesse caso, essas células maiores é onde são criadas novas rainhas. Nas outras, as operárias, não é isso? Então, olha aí, que bonito, né? Células de cria. Potes de pólen ao mel. Aqui duas trigonas, ó. Trigona angustula. Aqui, meliponas. Certo? Disposição das asas, tá? As meliponas também possuem essa asa mais descolada do corpo. As trigonas, as asas são bem coladinhas ao corpo. Olha aí, meliponas, asas relativamente descoladas do corpo. Aqui o abdômen delas, ó. Essa, tá vendo? Tudo meliponas. Que é a mandaçaia, famosíssima. Aqui também meliponas. Olha aí a rainha, aqui no meio. Melipona marginata. E agora algumas trigonas, ou trigoníneos. Repare que a entrada na colmeia normalmente é bem para fora, tá vendo? Eles fazem um tipo de um tubo para elas entrarem na colmeia. Trigonas. Aqui algumas outras trigonas. Olha que bonito. O enxame dela. Daqui faz galerias. No solo, tá? Isso daqui é no solo. Então a gente vai ter os mais variados tipos de colmeias, né? Olha aí que bonito. Isso aqui já dentro de uma caixa, né? Então, são infinitos modelos de colmeias. Aqui umas trigonas. Muitas fazem no solo, outras fazem em madeiras, né? Aqui umas melipona, trigonas aqui. Então, são os mais variados tipos de enxame, né? Ou colmeias. Olha aqui, uma colmeia dentro de um tronco, né? Então, a gente percebe o quê? Superiormente aqui, os potes de alimento. Aqui os favos, onde vão ser geradas as novas crias, né? As operárias. Por fora do favo, um invólucro. E lá embaixo, um batume. Certo? Então, o alimento, a cria, tudo dentro do tronco. A enxameação, elas vão numa árvore, depois entra na outra, tá? Então, com relação a quanto essas abelhas voam, normalmente é proporcional ao tamanho, né? Então, as pequenininhas lá, 3 a 4 milímetros, chegam a voar 300 metros. As plebeias, né? Depois as trigonas, que são intermediárias aí, maiores do que as plebeias, chegam a voar entre 600 e 800 metros. E as meliponas, que são maiores do que as duas,
chegam a voar, 13 a 15 milímetros de tamanho, chegam a voar uma distância de 2 quilômetros. Então, vai sendo crescente o tamanho delas. As plebeias são menores, as trigonas intermediárias, as meliponas maiores. Quanto maior ela é, mais longe ela voa. Aí alguns exemplos de meliponários. O que é meliponários? Meliponários são caixas destinadas ao cultivo, né, à criação, vamos dizer assim, de abelhas sem ferrão, das trigonas, das meliponas, das plebeias. Então, as caixas normalmente são pequenas, né? De preferência num ambiente coberto para não pegar chuva, tá? Tem diversos modelos de caixas, são colocadas em estantes, muitas vezes. Aí o modelo de caixa. Dentro da caixa é colocado um enxame, certo? Depois essa caixa é fechada, né? E muitas vezes na entrada da caixa eles fazem essa pintura aqui diferente, que é para as abelhas poderem enxergar. Aí os meliponíneos. E aí os trigoníneos. Com rainha, sem rainha. Manejo. Por exemplo, para a mandaçaia, uma caixa de 12 a 15 centímetros de largura, né? Onde ali as crias vão ocupar entre 7 a 10 centímetros, na região central. E repare, por fora ficam o quê? Os potes de mel. Então aqui você tem a cria, e aqui por fora da cria é onde está armazenado o mel, certo? Então o mel fica armazenado, no caso da mandaçaia, ao redor dos favos de cria. Aí o manejo, né? Inimigos. Então os inimigos são o quê? Florídeos, né? Sapos, lagartixa. Olha aqui um ataque de formigas, tá vendo? Ataque de formigas, ovos. Elas também possuem os inimigos naturais, né? Então, para o controle dessas caixas, muitas vezes é feita essa tabelinha aí, ou alguma tabelinha semelhante com essa, semelhante dessa, para você ter o controle ali do que está acontecendo. Produção de mel. Pode ver que é baixa. Então, Uruçu produz 4 a 10 litros por caixa em um ano. Então, em um ano, a que mais produz aí é uma das que mais produz é o Uruçu, né? A Jandaíra, 2 a 3 litros por ano, numa caixinha daquelas. Mandaçaia, 2 a 4 litros por ano. Munduri, 1. Mandaguari, 1,5 a 3. Jataí, 0,6, chega no máximo a 1 litro e pouco por ano, uma caixinha daquela, tá? Então, o que acontece? Como ela produz muito pouco, o mel dela é muito valioso. Olha aí, Uruçu, 2 a 50 litros, reais por litro. Mandaçaia, 20 a 40 reais. Jataí, chega até entre 50 até 100 reais por litro. Moça branca. Ao contrário da Apis, né, que você encontra aí atualmente,
Você encontra valores bem abaixo disso, né? 1 litro chega a custar ali 20, 15 reais, né? Então, são mel mais valiosos, tá? E aqui as espécies dela, ó. Essas daqui são todas meliponas, Melipona scutellarius, Melipona rifiventris, Melipona subnítida, Melipona, assim vai. Então, todas aqui do gênero Meliponas. A jataí é um tipo de trigona e a mandaguari também, um tipo de trigonas. E como é retirado esse mel? Normalmente, olha aí, aqui está o mel, né? Tira com cuidado, coloca numa caixa, leva para o laboratório, e lá no laboratório, é uma operação quase cirúrgica. Pega o estilete esterilizado, corta aqui em cima, né? Tá vendo? Cortou aqui a parte de cima. Esse pote aqui só tem mel. Daí o que ele faz? Enfia um caninho, perceba que ele fez um corte, que ele enfiou um cano. Esse cano aqui, o que acontece? Vai puxar o mel, porque aqui você tem uma bombinha de vácuo. Então ele puxa o mel para cá, daí o mel fica armazenado aqui. Ao mesmo tempo, essa bomba puxa o ar, só o ar, daqui para mandar o ar para fora. Então, é uma bomba de vácuo. Aqui uma bomba de vácuo também, né? Então, é esse caninho aqui que ele coloca aqui. Se você tiver esse aparelho, olha aí, colocou o caninho lá, puxando no laboratório. Se você não tiver esse aparelhinho aqui, a segunda opção é o quê? Trabalhar com uma seringa. Então, pega uma seringuinha, vai lá, desopercula ele, né? Tira a partinha de cima lá, e com a seringa você vem e colhe esse mel. Perceba que é um mel relativamente líquido, né? É muito denso, não. Aí você vai ter, olha isso aqui, ó. Tipo de mel verde, ó, cara. Tem gente que tira aí, tira tudo, filtra aqui depois, né? Aí conforme a abelha, como é uma variedade muito grande, né? Então aí as características do mel, né? Normalmente, menos 17% de umidade, considerado não fermentável. De 17 para cima, 17 a 18, ou 19, 19 a 20, esse mel já vai começar a fermentar. Depende com o número de leveduras que tiver ali por meio do fermento. Acima de 20% de água, acima de 20%, o mel já começa a fermentar, entendeu? Então, o ideal é que tenha menos de 19, 18, quanto menos água tiver, menos ele fermenta. Também é o mel que a gente faz, também daria para fazer um experimento, fazer um hidromel com ele, né? Que ele já começa a fermentar rapidinho. Aí a quantidade de açúcares, né? De algumas espécies, ó. Melipona, 77, 73, olha aí. Aqui a jataí, né? 65 a 70. Melipona. Aqui a nossa famosa Apis mellifera. Até 20% de mel. Então, elas têm, com relação a apis, pode reparar, aqui no máximo 20%. Aqui 25%, então elas têm mais umidade, certo? Como elas têm uma umidade maior, tem um pouco mais de água aí, normalmente 5, 6, 7% mais de água, vai ter um pouco menos de açúcar, ó. 60, 66, 67. Aqui tinha praticamente 80%, uma média, né? Aqui 72, 70, um pouco menos de açúcar. Então é um pouquinho, 5% mais aguado, vamos dizer assim. Aí você faz o plaqueamento para ver se vai ter um controle de qualidade, né? Ver se está fermentando, se não está. Após eles colherem, como é o mel com 25% de água, para ele cair para 17, 15 não, mas para cair para 18, 19% de 25% que estava, coloca-se numa câmara de desumidificação. Então, colocando aqui, já diminui um pouco esse teor de água aí, e conforme vimos aqui nesse quadro,
O ideal, conforme vimos aqui nesse quadro, o ideal é que esteja abaixo de 20%. Se estiver abaixo de 19%, melhor ainda. Então, isso só é obtido ali na câmara de desumidificação. Aqui a sala, tem esse aparelho aqui que tira a umidade, né? E se você não tiver a câmara, você pode ter uma sala. E pode ser conservado num tipo de um pote desse aqui. Então, agora, entrando em detalhes um pouco mais, sobre algumas aí, tá? As espécies. Então, as abelhas nativas, ou abelhas sem ferrão, ou abelhas indígenas, como queira chamar, são muito comuns no Brasil e América do Sul, existindo mais de 300 tipos de abelhas, só no Brasil. E a maioria delas foram o quê? Sendo nomeadas pelos índios. E originaram até nomes de cidade. Então, você tem cidade, Jataí, uma cidade em Goiás, Iraí, Mandaguari, uma cidade no Paraná, Mombuca, uma cidade aqui do estado de São Paulo, perto de Piracicaba, Jandaíra, é uma cidade no Rio Grande do Norte. Então, são todos nomes de abelhas, né? Que foi dando até para as cidades. Aí, uma das mais famosas, né? A pequena Jataí. Característica a entrada do ninho dela, parece um cabo de vassoura oco, vamos dizer assim, sabe? Aí a Mandaguari, pequena também, ó. Mesmo estilinho de entrada, ó. Mandaçaia, já é uma melipona, bem diferente o tipo de entrada, tá vendo? Não tem aquela... As trigonas têm essa entrada aqui para fora, as meliponas não. Manduri, abelha boca de sapo, borá, mombucão. Esse tipo de abelha aqui se alimenta de carne, acredita? Animais que estão em decomposição. Então, uma das poucas abelhas que a fonte de proteína não é o pólen. Ela pega o néctar também, mas ela se alimenta de animais em decomposição como fonte de proteína. A fonte de açúcar continua sendo o néctar. Uruçu, uruçu amarela. Olha que bonito. Tataíra, abelha caga-fogo. Então, elas são responsáveis pela polinização. Por quê? Pense bem, elas já estão aqui há milhões de anos. As europeias chegaram agora, tá? Chegaram agora com os portugueses, há relativamente pouco tempo, no século XV, no século XVI. Mas essas já estão anteriormente. Então, a polinização das nossas florestas sempre foi feita pelas florestas, ó, pelas o quê? Pelas indígenas, sem ferrão, elas não possuem ferrão. Então, são elas que são as responsáveis pela polinização, ó. Não a coisa que chegou agora. Mas a que chegou agora ajuda também. A própria Apis mellifera que chegou pelos europeus, ela sempre ajuda na polinização. Mas as principais responsáveis de longe são quem? São as indígenas. Então, falou polinização, né? Repara que até a pata delas possui esses pelos aí, onde ficam ligados os pólen. Olha aqui, ó, carregando grãos de pólen, tá vendo? Então fazem o quê? Fazem a polinização das nossas matas, das nossas florestas, das árvores nativas, não é isso? Aí o ninho da manduri, olha que bonito. Aqui os ninhos de criação, né? E por fora o quê? Os potes de mel, tá vendo? Então os potes de mel normalmente margeiam os favos de cria. Olha essa aqui, ó. Miringuaçu. Olha o trabalho que ela faz, ó. E aqui os potes de mel. Aqui no centro as crias.
O trabalho é realmente arquitetônico. Ninho de abelha lambiolus. Aí elas construindo discos de cria. Abelha rainha, sempre maior. Como é o ninho? Estão lá dentro. A gente já tinha visto, né? Os favos de cria. Aqui é a entrada. Aqui é a entrada, provavelmente uma trigona. Os potes, tanto aqui embaixo, quanto lá em cima, dos dois lados. Ela fecha o... Coloca batume aqui, que é resina, né? Fecha com resina, tanto lá em cima quanto lá embaixo. Que seria o que vai separar o que é dentro do que é fora, o batume, a resina. O único incômodo dela, às vezes enrola um pouco no cabelo, algumas aí, mas não tem ferrão, não tem veneno. Então, qualquer um pode criar, inclusive na cidade, né? Então, as sem ferrão tem essa vantagem, você cria ela no seu quintal de casa, se você quiser. Olha a cor desse mel. Bem diferente, né? Com propriedades medicinais. Um pouco mais aguado, dá para ver, né? Do que o mel tradicional, né? Então, olha aí, 25, 24% de água. Por incrível que pareça. Algumas dão uma mordidinha, viu? Mas uma mordidinha é insignificante. Você toma uma mordida, isso aqui não é um beliscãozinho, de nada. Não dói nada, nada, nada. Você pode criar ela. Não tem ferrão, né? Então, esses são insetos realmente sociáveis, ao contrário da apis, né? Então, é isso aí. Quanta coisa tem de abelhas nativas, né? Volta e agora é hora de mergulhar no universo das abelhas nativas, aquelas sem ferrão e que sempre estiveram presentes nas florestas brasileiras. Hoje você vai descobrir que elas também representam a possibilidade de bons negócios no campo. Elas são pequeninas, organizadas e produzem um mel de excelente qualidade. Vivem assim, em colônias, e pertencem a duas grandes tribos, a Trigonine e a Meliponine. Cada tribo tem características próprias, hábitos bem peculiares. As abelhas nativas são conhecidas no meio científico como meliponíneos. Elas também são chamadas de abelhas indígenas ou sem ferrão, isto porque possuem o ferrão atrofiado e são incapazes de ferroar. Talvez por isso, muita gente se interesse pela criação desses insetos. Mas o mais importante de tudo é a relação entre as abelhas nativas e as florestas. Uma depende da outra. Antes da chegada das abelhas europeias e africanas, as abelhas nativas reinavam absolutas nas florestas brasileiras e elas desempenham um papel muito importante na manutenção das espécies vegetais. É que essas abelhinhas são responsáveis por mais de 80% da polinização da mata nativa. Por isso, mais que um negócio, criar abelhas nativas é preservar a natureza. A maior parte dos vegetais brasileiros depende exclusivamente da polinização feita pelas abelhas nativas. Daí a importância de se preservar as diferentes espécies, porque isto significa a diversidade de nossa flora. Nas abelhas nativas, nós não podemos esquecer que essas espécies estão correndo o risco de extinção e nós temos a obrigação de salvar essas espécies. Até porque, do momento que nós perdemos uma espécie de abelha nativa, nós perdemos várias espécies de vegetais nativos, porque estão diretamente relacionados o vegetal com a sua abelha polinizadora. Quando nós perdermos algumas espécies de abelhas nativas, não terão mais sementes férteis para dar continuidade àquela espécie de vegetal nativo de sua região. No Brasil, existem mais de 300 espécies de abelhas sem ferrão. Elas possuem tamanhos, formas, coloração e hábitos bem distintos. Os ninhos podem conter de 500 a 200 mil indivíduos. Com exceção de algumas espécies,
Cada colônia tem somente uma rainha, abelhas operárias, além de zangões, mas isso depende da condição da colmeia e da época do ano. A princesa, que futuramente será a rainha, nasce de células geralmente na borda dos discos e um pouco maiores do que a célula destinada às operárias. Essas células maiores são chamadas de realeiras. Os ninhos são um espetáculo, verdadeiras obras de engenharia. Em condições naturais, essas abelhinhas constroem suas casas em ocos de árvores, postes, muros, cupinzeiros abandonados, enfim, em lugares seguros e protegidos. Dentro dos ninhos vive a família e é onde a gente encontra o mel, por sinal bem guardado, em potes ovalados feitos de cera e própolis. Também é fácil visualizar a localização das crias. Olha só o capricho para proteger as novas gerações. Elas ficam em discos bem estruturados e presos na beirada por cabos de cera, para que não ocorra nenhum imprevisto. Outro cuidado importante é com as variações de temperatura. Por isso, os discos são protegidos por lamelas de cerume, como se fossem lâminas de isopor. Assim, calor e frio se mantêm constantes. Na cidade das abelhas, em Florianópolis, os técnicos da EPAGRE mantêm várias espécies de abelhas nativas, que são as mais populares em Santa Catarina. Entre elas encontramos as abelhas mirins, jataí, bugia, mandaçaia, tubuna, guaraipo ou guarupu. Essa última está ameaçada de extinção. A criação racional de abelhas nativas é uma atividade que vem crescendo no estado. Para isso, é necessário observar alguns cuidados. Toda vez que nós temos um material guardado, seja nosso galpão ou nossa propriedade, vai entrar formiga, vai entrar outros insetos indesejáveis, aranhas e tudo mais. E para nós termos um ambiente ideal para essas famílias que nós vamos colocar, a gente vai fazer uma pequena desinfecção, que é a base de fogo. E aproveitamos, então, usar o álcool, com própolis. Na verdade, a própolis diluído no álcool para fazer desinfecção e já deixar aquele cheiro característico que atrai as abelhas para o ninho. Qual é a proporção de álcool e de própolis? Eu uso na faixa de 300 gramas de própolis, por litro de álcool. Nós fazendo o trabalho de desinfecção, também nesse mesmo trabalho nós podemos preparar a caixa isca. A caixa isca nada mais do que você fazer a desinfecção da sua caixinha nova ou usada e colocar os anéis para montar essa caixa para que ela seja então atrativa para a abelha. Você vai colocando os anéis, você vai montar a tua caixa isca para apanhar enxames na natureza. Fechando isso aqui, a sua caixa estaria pronta para receber as abelhas. Também coloco um pouquinho de cera de abelha nativa para que seja mais atrativo ainda. Em seguida, nós levamos até um local da nossa propriedade e deixamos a caixa, então, armada para entrar um enxame da natureza. A importância, Luiz, do produtor fazer essa prática de coletar enxames na mata. Esses enxames estão disponíveis e nós coletando esses enxames nessa caixa isca, nós evitamos de precisar retirar das madeiras aí, porque elas não têm mais espaço, não tem árvores velhas, árvores ocas para tecer seu ninho. Colocando caixa isca, elas vão entrar e nós teremos uma família aí para o nosso uso, tanto para a produção de mel, como o principal papel delas, que é a polinização das espécies nativas vegetais. Bem, mas além de fazer a captura das abelhinhas por caixa isca, existe uma outra dica bem prática que o Cela vai nos mostrar. Você usa uma garrafa para isso, Cela? Sim, usa uma garrafa PET, um litrão descartável, cortado ao meio, com furos no fundo, para sair a umidade, porque a umidade não passa através do plástico e ela precisa sair por algum lugar.
É pulverizado com própolis, solução de própolis e álcool. Para fazer a desinfecção? Não, para deixar o cheiro, deixar o feromônio da abelha. Ela vai procurar a isca pelo cheirinho do própolis, que tem o feromônio dela. Coloca-se dentro alguns pedaços de cera da espécie que a gente quer capturar. Fecha, já é cortado no meio para facilitar a retirada da família e passagem para a caixa definitiva depois. E facilita o trabalho. Facilita o trabalho na hora de fazer a transferência. No bico do litro, a gente faz um furo para a abelha entrar e ao redor do furo e no bico a gente coloca a cera de nativas que tem os feromônios e tem o cheiro para atrair. Esse litrão, para dar um conforto térmico melhor, deve ser embrulhado com papel pardo ou jornal. Ao redor do papel, para não molhar, vai ficar na mata isso, é colocado um plástico para proteger da chuva. É uma alternativa bem simples, né, Cela? É bastante simples e com material que está disponível na propriedade. Todo mundo tem litro descartável em casa, né? Então fica uma alternativa bastante barata para o produtor. Bem, essa isca é colocada num bosque que tem naturalmente abelhas nativas, né? Numa altura aí de 1 metro até 2 de altura do chão. E sempre distante, se tiver alguma outra caixa nativa, sempre distante 20, 30 até 50 metros. A coleta de enxames é o ponto de partida para quem pretende iniciar uma criação racional de abelhas nativas. Além de uma renda complementar, o produtor que se dedicar à atividade estará prestando uma grande contribuição ao meio ambiente e à preservação desses insetos tão valiosos na natureza. Nacional de abelhas nativas, aquela sem ferrão, é hoje uma atividade crescente em Santa Catarina. Além de gerar renda ao produtor, é importante destacar o valor que essas abelhas têm na natureza. Emanuel, para se ter uma ideia, mais de 80% da polinização das florestas brasileiras é feita pelas abelhas nativas. Daí a importância desse inseto na perpetuação da maioria das espécies vegetais. No programa passado, nós mostramos as características e como fazer a coleta de enxames. Hoje você aprende a fazer a multiplicação de famílias e como extrair o mel. O trabalho é tão delicado que o produtor chega até mesmo a usar seringa para coletar o mel. Acompanhe esse interessante processo. Falar das abelhas nativas é falar de um mundo curioso. No Brasil são mais de 300 espécies, divididas em 2 grandes tribos. A curiosidade já começa na entrada da colmeia. As abelhas Trigonine, que é uma das tribos, constrói um pito de cera para acesso ao interior da colmeia. As Meliponine têm a entrada feita de barro e própolis. Dentro da casa é fascinante ver a organização de toda a família e o capricho para proteger a rainha e as crias novas. O ninho fica assim, envolto em lâminas de cerume. Dentro dele, a temperatura se mantém constante. A atividade de criação de abelhas nativas é denominada meliponicultura, um nome complicado para um trabalho que reúne simplicidade e delicadeza. Afinal, abelhas tão pequenas e inofensivas merecem mesmo muito cuidado. Na criação racional, uma etapa importante é a multiplicação das famílias. Para obter novas famílias, é necessário fazer a divisão do enxame. Isso ocorre na primavera, num período que anteceda boas floradas e que o enxame esteja populoso. Um método bastante eficiente é a divisão das famílias em 2 etapas. Na primeira, os discos de cria são separados por um anel de 3 a 5 centímetros de altura, mas eles permanecem junto com a caixa-mãe. Neste período, uma princesa que já está na colmeia tomará conta da nova família. Bem, na multiplicação racional,
10 dias após ter feito a divisão, é separado a filha da mãe. Hoje, a família nova já deve estar com a casinha estruturada, a casinha organizada já, com proteção contra o frio. Então, agora vai ser separada da mãe e vai formar uma nova família. É importante que em cima do fundo se coloque cera para vedar a possível passagem ou entrada de furídeos, que é uma praga muito importante na meliponicultura. É colocado a tampa também com cera de nativas para vedar a passagem, a possível passagem de inimigos como furídeos e formigas. A caixa-mãe é fechada. O plástico serve para não propolizar o fundo da tampa. Essa nova família que está sem alimento, a gente deve fornecer um xarope à base de água e açúcar. A nova família fica no local onde estava a mãe, para recolher as campeiras e continuar estruturando a família dela. O fruto do trabalho dessas abelhas é um produto de alto valor, muito conhecido e já utilizado pelos índios para tratamento dos doentes. Isto porque o mel das abelhas nativas possui alta concentração antibiótica. Mas, além do poder medicinal, a riqueza também está na variedade de sabores e de aromas. A extração de mel das melíponas, existe vários métodos, né? Aqui nós vamos falar hoje sobre 2 métodos, que é o que a gente tem utilizado mais aqui junto no trabalho com os agricultores. Então, um deles consiste em usar uma seringa, né? Que quando tem poucos enxames, você pode utilizar uma seringa dessa descartável para fazer a sucção do mel dos potes. E também um outro método é usar esse sugador aqui elétrico. Esse seria mais indicado, né, para situações onde o meliponicultor já tem mais colmeias, tipo 15, 20 ou mais enxames. Que vai fazer uma extração comercial para vender em maior quantidade também, né? Ele pode, sim, daí ele pode utilizar esse extrator aqui. Claro, hoje nós vamos fazer aqui uma extração de mel para utilizar na alimentação dos enxames novos. Esse mesmo procedimento pode ser feito para extração de mel para venda como alimento. Claro que daí a gente vai utilizar uma indumentária apropriada, luvas, gorros, fazer um outro procedimento de esterilização do equipamento. Mas, de qualquer forma, o procedimento básico é o mesmo. Bom, aqui, esse é um enxame de mandaçaia. Então, o que nós vamos fazer aqui é extrair o mel que está nesses potes, né? Que são uma espécie de copos feitos de cera. E aqui dentro as abelhas depositam, né, o mel. Bom, depois de abrir o pote, vamos primeiro utilizar o método aqui da seringa, né? Insere o cano da seringa e faz a sucção, né, do mel. Outro método para a extração de mel é usar o aspirador elétrico aqui. Então, a gente liga o aparelho e também insere esse cano aqui e ele vai fazer a sucção do mel aqui dos copos. Esse mel é mais líquido, né, Lúcio? Sim, ele comparado com mel de apis, ele tem um teor maior de umidade, por isso, então, ele é mais líquido. Como a umidade dele ser acima de 30%, então depois de colhido, ele fermenta naturalmente. Então, para isso, precisa ser ou conservado em ambiente refrigerado, ou, se não,
pasteurizado ou até mesmo deixar ele fermentar, que depois ele estabiliza, né? E permanecendo a maior parte das qualidades dele in natura. E a produtividade de uma caixa como esta aqui, como é que fica? Bom, as melíponas, como nós vimos, tem várias espécies, então entre as espécies tem uma variação também de produtividade. Essa aqui é a mandaçaia, e aqui em nossas condições, aqui no sul do Brasil, ela chega a produzir até 3 quilos por safra, né? Produz menos comparado a uma apis, a uma abelha africana, mas vendo o volume de abelhas na colmeia, que também fica abaixo de 1.000 abelhas por enxame, ela tem uma produtividade bastante interessante, né? Ela é bastante eficiente se a gente for analisar o trabalho individual por abelhas. Então, a questão do mel, a gente está trabalhando junto ao Ministério para a questão da regulamentação dos registros para poder estar colocando esse mel no mercado para a disposição dos consumidores, né? Bom, a primeira parte dessa série especial sobre meliponicultura teve uma grande repercussão entre produtores, técnicos e associações ligadas ao segmento. Por isso, quem está aqui no estúdio conosco é a jornalista da Epagre, Eunir Malgarese, que produziu essa grande reportagem. Eunir, diante desse assunto, ainda tem informações importantes que você faz questão de destacar, não é isso? Pois é, de fato, Emanuel. A reportagem sobre abelhas nativas sem ferrão chamou a atenção de muita gente. E nós recebemos e-mails de todo o país. Uma questão levantada pelo público diz respeito à legislação. Na opinião dos produtores, a lei ainda é falha e restrita. Isso porque, ao mesmo tempo que ela promove a atividade, ela também impede o desenvolvimento pleno da criação dessas abelhinhas. Aliás, abelhas que são tão importantes ao meio ambiente e como fonte de renda para a agricultura familiar. Bom, Eunir, mas esse assunto é amplo e polêmico. Por isso, é preciso dar atenção especial ouvindo todos os lados da história. E é isso que a equipe do SC Agricultura vai fazer, não é mesmo? É isso mesmo, Isabela. Já na próxima semana, durante o encontro de apicultores, nós vamos debater esse assunto com grandes especialistas da área. Então, não dá para perder, não?